Olá, nessa aula falaremos sobre o espaço geoeconômico brasileiro. Aqui nós vamos falar sobre economia e indústria no Brasil. Nessa foto ilustramos que a atividade industrial no Brasil começou então no início do século XX. Aqui nós podemos ver os visitantes em uma fábrica de automóveis em São Paulo. Na imagem seguinte, nós temos a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que foi um grande marco, então, no início da atividade industrial brasileira. O gráfico mostra o comércio exterior do Brasil, pegando, então, no início do século XX, em que a atividade do campo ela era em maior quantidade no comércio exterior e as importações atingiam, então, níveis mais baixos. Podemos ver, então, que a partir do século XX houve uma inversão. O país passou, então, a manter as importações em níveis elevados e a diminuir as exportações. Partindo, então, para 1930, com todo o investimento na economia interna, período Vargas, nós passamos, então, a ter um crescimento da exportação e níveis ainda elevados de importações. Característica, então, que o espaço brasileiro ele depende, então, da importação de vários gêneros manufaturados de outros do exterior. Em 1939, o processo de exportação mantém-se em níveis altos, com uma diferença menor, então, das importações. Então, o país, então, cada vez mais precisa importar produtos do exterior para tentar, então, acelerar, então, o desenvolvimento econômico nacional. Aqui nós temos o exemplo, então, desse período em que os investimentos aumentaram na economia brasileira, principalmente porque, no período JK, a economia brasileira se abriu aos investimentos de capital estrangeiro, de capital externo. Uma estratégia diferente daquela mantida no período Vargas, em que a atividade industrial, então, sofreu investimentos pesados do capital nacional. Nós temos exemplo aqui nessa imagem de uma montadora de automóveis. Então, mostra, então, uma atividade industrial muito elaborada. Aqui se trata da exportação de minério no porto de São Luís. Trata-se, então, de um projeto chamado Serra dos Carajás, no estado do Pará. Nesse gráfico, nós vamos ter uma ideia, então, do modelo de desenvolvimento geoeconômico do espaço brasileiro. Nesse gráfico, nós poderemos ver, então, que na fase inicial da atividade industrial, a região mais desenvolvida economicamente hoje era ainda uma região de muito pouco desenvolvimento, que é o caso, então, do estado de São Paulo. Aqui nós temos aqui a barra, que mostra, então, que a atividade econômica do estado de São Paulo era muito pequena e em outros lugares do Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro, onde era a capital, o Distrito Federal, até então, as atividades econômicas eram mais desenvolvidas.
Entrando, então, para os anos seguintes, nós vamos observar uma mudança em que o Estado de São Paulo, então, passa a ter maiores investimentos e o desenvolvimento da atividade industrial, enquanto as outras regiões do país passam a ficar menos desenvolvidas economicamente, sem a participação da atividade industrial, como ocorreu então no estado de São Paulo, isso devido a toda a base e infraestrutura que estava se montando, se construindo então ali no estado de São Paulo, especificamente na cidade de São Paulo, estimulando então o crescimento industrial. A partir dos anos 70, nós passamos então a perceber então uma diminuição dos investimentos da atividade industrial, mostrando que essa atividade industrial passou então a migrar para outras regiões do território brasileiro, onde nós podemos verificar então em 2012 que o desenvolvimento econômico na região no estado de São Paulo é menor, pegando então entendendo então como a região sudeste, e as outras regiões do território brasileiro passaram então a ter maiores investimentos. Isso porque a atividade industrial então migra da região sudeste para outras regiões do território brasileiro. Como nós podemos verificar então nessa barrinha em que ela apresenta, então, um nível mais elevado, né, de crescimento, enquanto na região sudeste a barra é menor. Bom, nesse mapa mostra, então, o modelo da atividade industrial no Brasil ou do desenvolvimento econômico no Brasil. E aqui a gente pode verificar, então, que a região sudeste é a mais desenvolvida no território do Brasil, enquanto o restante do Brasil tem, então, um desenvolvimento menor do que nessa região aqui. A concentração da atividade econômica aqui é maior, em outros lugares do território brasileiro é menor. Agora, podemos entender o seguinte, que estamos no momento em que as empresas, principalmente as atividades ligadas à indústria, elas estão preferindo migrar para outras regiões, onde o custo de instalação é menor e adquire, então, uma expansão maior, como foi o caso do avião de uma unidade, né, construído no Brasil, um avião chamado Tucano. Isso ia até 2014. De 2014 para cá, nós percebemos, então, que o investimento na indústria aeroespacial passou a se tornar mais tímido, menor e com a tendência de privatização da indústria aeroespacial brasileira. Nessa outra imagem, nós podemos ver que os esforços para diminuir a desigualdade regional ocorreram já desde muito tempo. Então, nós temos aqui a criação da Zona Franca de Manaus, com o objetivo de levar desenvolvimento econômico, né, ou atrair investimentos nas regiões do interior do território brasileiro, onde houve, então, a criação da Zona Franca de Manaus, que essa atividade industrial que estaria, então, sendo atraída para esse estado, também favoreceria também outros estados vizinhos, como é o caso de Roraima,
Rondônia, Acre, que também seria beneficiado. Então, a criação da Zona Franca de Manaus teve esse objetivo, né? Diminuir, então, a desigualdade regional no território brasileiro. Podemos analisar aqui as relações comerciais do Brasil, dos níveis de exportação dos anos mais recentes, que é no caso aqui 2014, né? Aqui nós podemos perceber que a exportação de produtos básicos, né, que é aqueles gerados na atividade da criação, da agricultura e da extração mineral e natural, né, atinge, então, a maior parcela da exportação no Brasil, dando a entender, então, aquela característica, né, de uma economia agroexportadora. Os produtos manufaturados atingem uma parcela menor e os semi-manufaturados ainda menor. Aqueles empresários ou aquelas pessoas que querem exercer, então, essa atividade exportadora, que seriam chamadas operações especiais. Então, todo aquele serviço que pode ser prestado às pessoas que estão interessadas em exportar algum produto, né, é tratado, então, nessa atividade de operações especiais, né? Então, seria basicamente uma atividade de logística, né, ou de assistência a aquelas empresas ou pessoas com interesse de exercer atividade de exportação. Bom, nesse outro gráfico, nós podemos ver como a atividade industrial no Brasil se apresenta, né? Então, nós podemos verificar que os bens intermediários atingem uma parcela maior na atividade industrial brasileira. Esses bens intermediários são aqueles que vão oferecer produtos que serão utilizados na atividade produtiva de outras indústrias. Depois dos bens intermediários, nós temos os bens de capital, que são aquelas indústrias que fabricam máquinas, né? Indústrias com níveis de tecnologia mais avançado. Depois nós temos a extração do petróleo, né? Que é a produção de petróleo e combustíveis, petróleo e gás, né? Que atinge 17,2%. Né? E depois, atividade de bens de consumo. Lembrando que uma parcela grande, né, desses produtos de bens de consumo, o país importa, né? Então, nós produzimos uma parcela que não corresponde a uma parcela muito grande dentro da atividade econômica brasileira. Na tabela que nós temos aqui, nós vamos, então, destacar, então, os produtos principais da exportação até 2014. Aqui nós podemos verificar que são, a maioria, produtos gerados na atividade do campo, que serve mais como uma matéria-prima para a atividade industrial, né? Nesse caso, então, nós temos a soja, em primeiro lugar, né, com 14% de participação no PIB. Depois, a extração de minério, depois petróleo, materiais de transporte, e aí seguindo, então, para outros produtos, como carne, produtos químicos e outros. Exporta muita matéria-prima e pouco produto industrializado. Bom, fechando, então, essa análise do espaço geoeconômico brasileiro, eu vou
deixar, então, o complemento do nosso estudo para que vocês possam aproveitar um outro vídeo que vem em sequência. Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de Geografia do Brasil nós falaremos sobre a industrialização e o espaço geográfico brasileiro. Processo de industrialização do Brasil. A industrialização brasileira teve início no fim do século XIX, embora a atividade agrícola tenha predominado na economia brasileira até meados do século XX. Dentre os fatores que nós podemos citar que favoreceu a industrialização do Brasil, o primeiro foi o acúmulo de capitais, ou seja, o dinheiro ganho com as vendas do café, e parte desse dinheiro que os cafeicultores ganharam com as vendas de café, alguns desses cafeicultores passaram a diversificar o investimento, investindo em indústrias de bens de consumo não duráveis. Nesse sentido, outro aspecto que nós podemos mencionar, o trabalho livre assalariado, ou seja, com o fim da escravidão e a entrada dos imigrantes, de certa forma o trabalho assalariado favoreceu a atividade industrial no Brasil, já que os ex-escravos e os imigrantes eles recebiam salários, ainda que pouco davam para eles consumir os produtos industrializados. E por fim nós temos o mercado consumidor interno, que foi consequência de um trabalho assalariado, ok? Externo. Desconcentração industrial. A partir dos anos 70 veio ocorrendo uma relativa desconcentração industrial no país. As indústrias estão se espalhando por outras áreas e regiões do país. Dentre os motivos que levam à desconcentração industrial, nós podemos mencionar a deseconomia de escala, quando se torna desfavorável instalar uma indústria em um grande centro urbano, pois os custos são muito elevados, e, sobretudo, a guerra fiscal que consiste na competição entre estados ou municípios para obter novos investimentos com a vinda das indústrias.